Olá, signo de Peixes, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vitória, do Caminho da Estrela Ancestral, e hoje venho trazendo para você a sua previsão intuitiva e atemporal nas energias do tarô e do baralho cigano. Lembrando sempre, Peixes, que as leituras aqui são coletivas, portanto não vão ressoar com todo mundo. Pegue somente aquilo que for para você, combinado? Para aqueles que se identificarem com a minha energia e desejarem uma leitura 100% voltada a si mesmo, né, a própria energia, eu estou com a minha agenda de leituras particulares aberta e as informações estão na descrição desse vídeo. Dito isso, Peixes, eu desejo a você boa sorte e vamos à sua leitura. Eu vou começar a leitura essa semana de um jeitinho um pouco diferente. Eu vou tirar aqui uma carta desse oráculo que chama Jardim dos Anjos, tá? Então vamos começar tirando aqui uma carta para o signo de Peixes, uma energia para o signo de Peixes, uma energia que estará aí reverberando no campo vibracional. Nossa, deu uma travada aqui. No campo vibracional do signo de Peixes. Vamos lá. Paciência. Vou cobrir um pouquinho essa carta. Paciência. Peixes, tem um momento na vida, né, que a gente precisa trabalhar um pouquinho a energia da paciência, né? Nós vivemos em tempos, né, Peixes, que as coisas são muito para já, né? As coisas são muito para agora, tudo, né? A gente vive uma era, assim, do imediatismo, né? E muitas vezes as coisas, elas precisam de um processo, né? E muitas vezes o tempo da espiritualidade, ele é diferente do nosso tempo, né? A espiritualidade, às vezes, ela tem um tempo maior para amadurecer as coisas, né? A gente sabe que as coisas, elas, cada uma, né? Pensando aqui na sincronicidade, tem um momento adequado para acontecer, né? E às vezes o que a gente precisa fazer, né? Tudo que a gente precisa fazer é aceitar isso, né? Sem falar da necessidade de muitas vezes a gente ter paciência com a gente mesmo, né? Às vezes a gente olha a nossa vida e a gente acaba até sendo um pouco cruel com a gente, né? Assim, às vezes a gente acaba entrando muito em energias de comparação, né? E aí fica ali comparando o seu processo com o processo do outro, sendo que cada um tem a sua trajetória, não é mesmo? Mas vamos continuar tirando aqui, né? Vamos continuar vendo o que mais, baralho, o que mais que temos para Peixes nessa semana. Que energias temos aqui para complementar a mensagem para Peixes nessa semana? Por favor, baralho. O que mais, baralho? O que mais que temos para Peixes no dia de hoje? Seis de ouros. Seis de ouros. Rei de paus. O rei de paus. A tola. A tola. Lado positivo da leitura. A imperatriz. A imperatriz. Desafio. 4 de espadas no desafio. Peixes, eu vejo a sua mesa, né? Essas energias que estão abrindo a sua mesa no dia de hoje, energias muito potentes, energias de muita realização, sabe? Eu vejo Peixes vivendo um momento assim que eu não sei se é um objetivo que Peixes tem, sabe? Eu não sei exatamente, né? Acho que para cada pisciano aqui a coisa vai falar de uma maneira, assim, mas eu vejo Peixes
numa energia de realização muito grande, né? De repente aí Peixes está conversando muito fortemente com os próprios sonhos, né? E está ali naquela energia do fazer, do acontecer, né? Então eu estou conversando aqui com piscianos, né? Que a gente tem um 6 de ouros aqui, né? E eu vejo que nesses projetos, nesses sonhos que o pisciano está envolvido, né? Eu vejo mais pessoas, né? Ali contribuindo com o pisciano, né? Posso estar falando de pessoas mesmo, né? Mas eu posso estar falando da própria espiritualidade, né? Contribuindo com os sonhos de Peixes, né? Ajudando o pisciano aí a alcançar os seus objetivos, né? E eu vejo um momento de muito empoderamento também, né? A espiritualidade convidando Peixes a se conectar com essa energia de poder, né? E é um poder de realização, sabe? É quase que um convite, assim, que a espiritualidade faz para o pisciano, assim, do tipo, olha, qual é o seu sonho, né? O que você está buscando nesse momento? Vai, faz, sabe? O que está faltando para você realizar? A gente te dá, a gente te entrega, mas você só precisa realizar, você só precisa fazer. E um convite, sobretudo, Peixes, a você se conectar com os seus desejos, né? Com as suas vontades. O Rei de Paus, ele é muito movido, né? Aos próprios anseios, aos próprios desejos, às próprias vontades, né? E ele é obstinado mesmo. Ele é muito empoderado mesmo, né? E aí aqui a gente tem a energia da tola também, sabe? Nós estamos falando aqui, né, pensando muito, principalmente nesse Rei de Paus e na energia do louco aqui, né, da tola. Nós estamos falando aqui de energias, assim, muito corajosas, né? O Rei de Paus, por si só, é uma figura de muita coragem, né? Ele não tem medo de nada. E a tola, ela não calcula riscos, né? O louco, ele não calcula riscos. Assim, quando o louco ele vai se envolver numa jornada, ele não fica ali, né, pensando, mas será que pode dar errado? Mas será que eu não vou me dar mal? Será que vai dar certo? O louco não tem nada disso, ele se joga. Então é um momento, Peixes, que a espiritualidade ela te convida muito a ter coragem, seja corajoso. E por essas duas energias que nós temos aqui, eu estou falando com piscianos corajosos, né? E o lado positivo que nós temos aqui, Peixes, da sua leitura, é a Imperatriz. É quase que uma confirmação da espiritualidade no sentido de, olha, você está no caminho certo, as suas intenções elas são boas. As suas intenções vão te levar para caminhos muito bons, para caminhos muito prósperos, né? A Imperatriz, ela assim, tem muito forte essa energia, né? Da prosperidade, da abundância, do caminho certeiro, das boas intenções, né? A Imperatriz tem isso muito forte. Então, assim, é quase que a espiritualidade falando para Peixes, olha, é isso mesmo. Você entendeu o que você tem que fazer. Você entendeu a energia que você precisa ter nesse momento, né? E como desafio, nós temos aqui um 4 de espadas. Então, assim, Peixes, o 4 de espadas é uma energia que fala um pouquinho de estagnação. Então, é tomar um pouco de cuidado com isso, sabe? Então, toma um pouquinho de cuidado, assim, com procrastinação, com aquela ideia do depois eu faço, vou deixar para amanhã, né? Sabe, essa energia do vou deixar para amanhã? Essa é a energia que você não pode ter nesse momento, Peixes. O momento é agora, sabe? O momento de fazer é agora. E a gente abriu a sua mesa falando um pouquinho da paciência, né? E eu acho que esse 4 de espadas, ele fala muito nesse sentido. Às vezes a gente vê que as coisas elas não estão caminhando, às vezes a gente até tá motivado, né, fazendo a nossa parte, né, e tudo mais. Só que às vezes, quando a gente não vê as coisas caminhando de acordo com o que a gente gostaria, né, quando a gente não vê aquele imediatismo que a gente está acostumado na nossa era, bate um desânimo, entendeu? Bate um bode, né, que as pessoas falam.
E não é momento para isso, tá, peixes? Não quer dizer que você não está vendo as coisas acontecerem, ou que as coisas não estão acontecendo no ritmo que você gostaria, que elas não estejam acontecendo, tá? Isso não pode te desanimar. É hora de ter paciência. É hora de acreditar, fazer a sua parte e ter paciência. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos continuar tirando aqui a energia para peixes no dia de hoje. O que mais, baralho? O que mais que temos para os piscianos no dia de hoje? O que mais que temos para peixes no dia de hoje? Cinco de ouros. 5 de ouros. 5 de copas. 5 de copas. O imperador. O imperador. Lado positivo. Rei de ouros. Rei de ouros. E desafio. O sol. O sol no desafio. Peixes, eu abro aqui reforçando a energia da paciência. Eu converso com piscianos aqui que já passaram por muita coisa. E provavelmente coisas assim nos últimos tempos. Né? Então aqui a gente tem um 5 de ouros, né? Que é uma energia que fala um pouquinho de escassez. Pode ser uma energia também que fala sobre problema de saúde. Então eu vejo que o pisciano nesses últimos tempos, né, passou por algumas situações assim que vibrou um pouquinho nessa energia da escassez, né? A gente pode estar falando de prejuízo, a gente pode estar falando aí de pessoas também, né? Trocas aí que de repente não foram tão boas para o pisciano, né? Que o pisciano de repente pode ter saindo perdendo, né? De algumas situações com pessoas, né? Então assim, eu vejo contratempos, que o pisciano ele passou por contratempos. E esses contratempos, né, às vezes eles acabam drenando um pouco a nossa energia, né? Então a gente continua tendo caminho, a gente continua tendo ali toda uma trajetória para cumprir, né? Mas são coisas que drenam a nossa energia, né? A gente acaba pegando muita gente na decepção, né? Na frustração, muitas vezes. Então eu vejo que Peixes passou por algumas coisas, né? E que isso pode aí ter levado Peixes aí nesse lugar de precisar trabalhar a energia da paciência, né? Precisar sair um pouco dessa energia da frustração mesmo, né? E Peixes, o que vai te ajudar muito nesse momento a fazer essa virada, né, a não deixar mais que esses acontecimentos eles te desviem do seu caminho, digamos assim, é você lembrar de quem você é, tá, Peixes? É lembrar que você é o protagonista da sua vida, é lembrar que você tem tudo nas suas mãos que você precisa para fazer acontecer, né? O imperador, por ele estar conversando aqui muito forte com a energia masculina, né? Às vezes o que a gente precisa é fazer, né? É parar de pensar, é parar de calcular, né? É parar de ficar ali só confabulando, parado, né? Mas ir e fazer, né? É muito aquela ideia, né? Já falei num vídeo que eu gravei hoje, é aquela ideia do que primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Então, Peixes, o que você precisa nesse momento é de movimento, é se movimentar. Apesar dos apesares, apesar do que aconteceu, né? E é muito forte aquela ideia do devagar e sempre, né? Um pouquinho que você faz a cada dia, você já está caminhando para o seu objetivo, né? Não precisa ter pressa de nada,
Só faça a sua parte. É só isso, né? Às vezes, dentro de uma situação, tudo que a gente precisa fazer é a nossa parte. E o restante a gente deixa para o universo, a gente deixa para a espiritualidade, né? Na certeza de que a gente está sempre fazendo o nosso melhor, que a gente está sempre em busca, né, do que é nosso, com o grau de consciência que a gente tem, com o melhor que a gente pode desempenhar naquele momento. É justamente isso que você precisa fazer agora, tá, peixes? No lado positivo, a gente tem aqui um Rei de Ouros, né? E essa carta é muito legal, porque é uma carta que também fala de prosperidade, de abundância, de segurança, né? Segurança financeira, segurança material, né? O Rei de Ouros, ele é muito próspero, sabe? Ele tá num lugar, assim, de muito conforto, inclusive, né? E olha que interessante, o Rei de Ouros, ele está bem abaixo da Imperatriz, que a gente já conversou aqui. Então, peixes, confie na sua trajetória, tá? Você está no caminho certo, você está construindo algo muito legal, seja lá qual sonho é esse que a gente está conversando aqui, tá? Você está no caminho certo, você está nesse processo, assim, de se movimentar mesmo, sabe? Acredita nesse sonho, acredita no seu potencial, acredita no seu poder, inclusive, de superar as dificuldades, tá? Porque, pelo lado positivo aqui, a sua vitória é certa. Assim, a sua chegada no objetivo é certa. O que você precisa agora é dar tempo ao tempo. No desafio, a gente tem a carta do Sol. A carta do Sol, no desafio, ela pode estar falando aí de um pouquinho de dificuldade de ter clareza das coisas, né? De repente, eu estou conversando aqui com piscianos que, nesse momento, não está entendendo muito bem o cenário, não está entendendo muito bem aonde que vai chegar, aonde que tudo isso está dando, né? Mas confia, peixes, confia. E na nossa vida... Nossa, acabei de falar isso no vídeo anterior, né? Do signo anterior. Acho que era Escorpião. Assim, tem certos momentos na vida, certas situações que a gente não vai ter resposta para tudo, tá? Que a gente não vai entrar na situação assim, sabendo de tudo, entendendo de tudo, né? Com todas as respostas ali na ponta da língua. Não é assim que funciona, tá? Às vezes, tudo que a gente precisa na vida é dar um salto de fé. É confiar numa situação, mesmo que ela não esteja 100% claro, tá? O mais importante, peixes, eu reforço, nesse momento, é se movimentar, é dar o seu melhor, tá? Você dando o seu melhor dentro da situação, tá maravilhoso, tá? Bom, vamos lá. Agora, tirando aqui um conselho final para o signo de peixes, por favor, baralho. Um conselho final para os piscianos, por favor, baralho. Um conselho final para peixes. As flores, as flores, as estrelas, o sol, o sol. Peixes, não tenho o que dizer aqui. É simplesmente confiar nessa bússola interna que você tem. É confiar nos seus sonhos, é confiar nas suas intenções. É entender que, assim, que o que você tem de melhor você está entregando. Sabe? Confia. Confia no que você tem. Às vezes a gente olha para o que a gente tem e parece que não é o suficiente, parece que está faltando algo, parece que não vai dar certo e etc. Mas escuta o que eu estou te falando. Você tem exatamente tudo o que você precisa para fazer os seus sonhos acontecerem.
os seus sonhos se movimentarem. Você só precisa confiar nessa bússola que te guia internamente, certo? Que está muito relacionado à sua espiritualidade, inclusive, claramente. Então, é isso. Tenha paciência e confie nisso tudo que você carrega, tá bom? Peixes, eu agradeço imensamente a sua presença. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.